Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes. Está começando agora mais um programa, O que a Bíblia diz. E o nosso tema do programa de hoje é servo bom e fiel. Em Efésios, capítulo 6, no versículo 21, Paulo escreve assim: para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Esse versículo, próximo ao final da carta de Paulo aos Efésios, embora desprezamos essas partes de saudação, não gostemos dos nomes, Tíquico. Que nome feio, pastor? Talvez você está se perguntando. Traz algumas informações tão preciosas que precisamos guardar no nosso coração. São as características de um servo fiel ao Senhor. Paulo separa um homem dentro da sua prisão domiciliar em Roma e ele separa esse homem para enviá-lo à igreja, para dar informações à igreja. E aqui ele levanta 3 características, e eu quero tratar com vocês hoje essas 3 características que vão nos nortear em como sermos esses servos que são bons e fiéis. Paulo diz na parte A, e eu vou separar em 3 partes esse versículo. A primeira parte, Paulo olha para o irmão Tíquico e nos dá um adjetivo. Sabe qual é esse adjetivo? Paulo diz: enviarei o meu servo Tíquico porque ele é um irmão amado. Meus irmãos, num tempo onde as pessoas vivem com tanta grosseria, num tempo onde as pessoas vivem com tanta maledicência, num tempo onde as pessoas vivem com tanta amargura, nós precisamos ser pessoas amáveis e amadas por outras pessoas. Nós não podemos ser ríspidas no tratamento. Devemos ser como Tíquico, um irmão amado. Eu tenho certeza que enquanto eu falava essas palavras, você de alguma maneira se lembrou de alguma pessoa na sua comunidade de fé, de alguma pessoa na sua vizinhança, que é considerada uma pessoa amada por você. E talvez você seja essa pessoa que é amada por outras pessoas. Mas uma característica de um servo bom, de um servo fiel ao Senhor, é um servo amado. Mas existe uma outra característica. E qual é essa característica? Tíquico, além de ser um servo amado, ele era um fiel ministro. Um fiel ministro do Senhor. Mas o que é ser um fiel ministro? A fidelidade de um ministro se dá principalmente no campo das ações, no testemunho e na prática que ele apresenta diante da mensagem bíblica que ele mesmo anuncia. Alguns, infelizmente, falam muito da palavra, mas agem pouco em cima dela. Tíquico, ele era um servo amado, mas ele era um servo fiel ministro. O que é ser um fiel ministro? Um fiel ministro é alguém que tem fidelidade às sagradas escrituras. É alguém que não só conhece, mas alguém que pratica todos os mandamentos que a palavra de Deus tem. Irmãos, num tempo onde tudo é relativo, nós precisamos voltar para a Sagrada Escritura. Voltar a entender que a Bíblia é a verdade. Verdade absoluta. Precisamos ser como Tíquico, fiéis ministros do Senhor. Não podemos nos envergonhar da palavra. Precisamos dessa fidelidade na palavra. Mas, além dessas 2 características,
nós temos uma terceira característica. Além de Tíquico ser um irmão amado, dele ser um fiel ministro, ele também era um ministro do Senhor. Irmãos, a nossa fidelidade, ela não pode estar atrelada a homens simplesmente, a instituições simplesmente, a filosofias, a ideologias. A nossa fidelidade, em última instância, ela sempre é do Senhor Jesus. Nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Não podemos nos furtar da nossa responsabilidade. Precisamos ser como Tíquico, um amado irmão, fiel ministro, ministro do Senhor. Nós não somos ministros de placas de igreja, nós não somos ministros de outros homens, nós não somos ministros de ideologia. Nós somos ministros do Senhor. Mas o que nós devemos passar? O que devemos informar para as pessoas? Devemos informar para as pessoas as boas novas da salvação, anunciar as maravilhosas promessas contidas na Bíblia, a Palavra de Deus. Como os discípulos do passado, precisamos ser arautos, prontos para anunciar a justiça, a graça e misericórdia de um Deus que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho de seu amor. Tíquico era um servo amado, era um servo fiel, fiel ministro, fiel ao Senhor. Mas ele também estava encarregado de trazer informações a respeito de Paulo. Quais informações eram essas? O que Tíquico precisava comunicar? E isso nós precisamos entender, que um servo bom e fiel, um servo que é fiel ao Senhor, fiel ministro e amado por todos, é alguém que não é dado a fofoca, é alguém que não é dado a maledicência. Meu irmão, minha irmã, você precisa fugir desse lugar, esse lugar da maledicência, esse lugar da fofoca. Leve apenas a palavra de Deus, leve apenas o Evangelho, seja um fiel ministro do texto bíblico. Não empreste a sua boca ao diabo para viver fazendo fofocas, maledicências, conversações que não são produtivas. Um servo do Senhor é um servo que a boca é cheia de bênção e não de maldição. É um fiel ministro que leva informações e não fofoca, e não desinformações. É por isso que nós precisamos aprender com a vida de Tíquico, aprender a testemunharmos do Evangelho e não falar o que está acontecendo com outras pessoas. No mundo onde as falsas notícias, as chamadas fake news, se espalham com tanta voracidade, com tanta velocidade, nunca se careceu tanto de homens e mulheres que fossem fiéis à verdade, fiéis àquilo que vão comunicar. O Senhor nos chama nesse tempo para sermos comunicadores da verdade. Para isso, precisamos ser esses servos amados, servos fiéis ao ministério, servos fiéis, acima de todas as coisas, ao Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha inspirado você, eu espero que essa palavra tenha iluminado o seu coração, eu espero que você tenha sido abençoado da parte do nosso Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui, te encontro no próximo programa. Um beijo santo no seu coração e vá viver a melhor semana da sua vida.